16, 23. Segundo Samuel 16, 23. Segundo Samuel 16, 23, a palavra de Deus diz assim: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Um texto curtinho, eu vou ler novamente, como os colegas estavam procurando, então acompanhe, por favor. Versículo 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Eu queria te convidar também a abrir o texto de Lucas, capítulo 6, de 39 a 42. Lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 6, de 39 a 42. Esse livro que nos diz assim, Lucas 6, de 39 a 42. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre, ou chegará no nível do seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós queremos neste momento, mais uma vez, glorificar o teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos em torno da tua palavra, mas também, Senhor, em convívio e em comunhão com os nossos irmãos amados. Somos uma família, Pai. E como família, dá-nos o entendimento de que nós precisamos uns dos outros, que por isso precisamos ver bem o nosso próximo. E o nosso próximo precisamos ver bem, sem impedimentos, sem argueiros, sem traves, sem impedimentos, para que possamos manifestar a tua glória aqui na terra, entre os seres viventes, entre os homens, entre as pessoas. Pedimos agora a tua graça no compartilhar da tua palavra, que os nossos olhos se abram, que o véu do nosso coração seja removido e o teu nome seja glorificado através dessa ministração. Todo dom perfeito vem de ti. Tudo volta para ti, em forma de ações de graça, louvor e adoração. Reconhecemos que só o Senhor é digno de todo louvor, todo elogio, toda glória. A ti sejam dadas louvores, adoração e a rendição da nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito, queridos, que todos nós já conhecemos, a grande maioria conhece o texto de Lucas 6, principalmente, que fala sobre a necessidade de nós tirarmos a trave do nosso olho se queremos lidar com o argueiro no olho do outro. Somente entendendo que a trave é muito maior do que o argueiro. O argueiro é um cisco. O argueiro é algo que incomoda o outro, mas a trave incomoda muito mais. E a palavra de Deus diz que nós precisamos, se nós queremos desenvolver o ministério de abençoar as outras pessoas, de remover os impedimentos na vida das outras pessoas, para que o nosso ministério possa ser eficaz, primeiro precisamos lidar com as traves do nosso próprio olho. Ninguém vai conseguir tirar o cisco do olho do outro enquanto tem uma enorme trave no seu próprio olho. Ele não vai enxergar bem. Muitas
Mas o Senhor está nos advertindo: tira primeiro a trave do teu olho, porque a tua trave está impedindo de você começar a ver a partir de você mesmo. Olha para dentro de você, perceba as suas intolerâncias, perceba o seu egoísmo, perceba a sua vaidade, perceba que muitas vezes o seu mundo só é o seu mundo, tudo gira em torno de você, e quando alguém pisa na bola, quando alguém falha, você logo toca a trombeta e anuncia que o outro falhou e não percebe que você também tem gerado muitos problemas. Talvez você seja, quem sabe, a grande causa de conflitos que vão transbordando, mas quem está na chave, quem é o pivô de tudo isso, muitas vezes é você mesmo. Jesus, quando fala sobre tirar a trave, ele está falando dos fariseus que estão tentando ensinar os outros. Os fariseus que abrem as Escrituras e começam a ensinar o outro. E às vezes esse ensino é muito carregado de culpa, de condenação. Você é pecador, você é adúltero, você é isso. Como se eles estivessem caminhando na normalidade, na maior santidade. Então Jesus olha para aquela hipocrisia dos fariseus e está dizendo: escuta, você está tentando lidar com o adultério do outro, lida primeiro com o teu adultério. Porque se você não vai para um lugar de intimidade com uma mulher estranha, fisicamente falando, talvez no coração, você já adulterou há muito tempo. Então tire primeiro a trave do teu olho, e então vendo bem, você vai ter condições de ajudar o outro. Você que levanta o dedo dizendo: olha, você cometeu homicídio, você matou alguém, fariseu, olha, toma cuidado, tira a trave do teu olho, porque o teu coração pode estar sobrecarregado de ódio, de rancor, de maldade, e você pode não ter realmente enfiado a faca em ninguém, literalmente falando, mas você já matou muita gente com a sua língua, você já matou muita gente, você já pôs muita coisa a perder com o coração cheio de rancor, cheio de amargura. Então tira a trave do teu olho, porque quando você tira a trave do teu olho, você vai enxergar bem para ajudar o outro. Entra no processo de arrependimento e então você vai poder ajudar o outro. E queridos, nós podemos trazer aqui como comparação de trave, podemos falar que essa trave é pecado, podemos falar que essa trave é impedimento, é incredulidade, um monte de coisa. Mas o maior problema do fariseu era falta de amor. E essa é a maior trave que precisa ser tirada do nosso olhar. Porque quando nós não amamos as pessoas, nós não nos preocupamos com elas. E o que Jesus realmente identificava como sendo a pior tragédia do ministério dos fariseus é que eles podiam conhecer muito a Bíblia, é que eles podiam conhecer muitas Escrituras, mas eles não conheciam nada de Deus, não conheciam nada do amor de Deus. Por isso que quando ministravam, ensinavam e lidavam com as pessoas, podiam até falar que era correto, mas totalmente destituído de graça, de misericórdia, de compaixão e de amor, porque eles não se importavam com as pessoas. E a maior trave que eu possa ter na minha vida, a maior trave no meu olhar que eu posso ter na minha vida, querido, é a ausência de amor. Porque quando eu não amo, eu não me preocupo. Quando eu não amo, a minha palavra ela terá um tom de sobrecarga, um tom de peso, de julgamento, onde você fica lá embaixo e eu fico lá em cima. Porque na verdade eu estou apenas preocupado comigo mesmo e não com o outro. E era isso que acontecia no ministério dos fariseus. Desciam a lenha, falavam do pecado dos outros, mas eles não percebiam que eles mesmos entravam nas casas das viúvas, despojavam as viúvas, roubavam das viúvas, porque na verdade eles queriam era viver um bem bom, queriam garantir o sustento mensal, queriam garantir a posição